Boa noite. Tudo lindo, né? As músicas, os textos, a direção do culto, as orações, a encenação, tudo muito lindo. Deus seja glorificado em tudo nessa noite. E a igreja linda também, todos vocês aqui, para juntos nós adorarmos, exaltarmos o nome de Deus. Hoje nós estamos comemorando o Dia de Educação Cristã, como já foi dito, não é? Um dia que os batistas, eles reservam para falar, para incentivar, para dar ênfase à educação cristã. E o que é educação cristã? Educação cristã é toda a formação na vida de um indivíduo fundamentado numa perspectiva cristã, baseado no reconhecimento do senhorio de Cristo. O cristianismo, ele é uma visão de mundo que corresponde à realidade. Tudo o que o cristianismo diz é a verdade. E quando nós pensamos em educação cristã, quando nós pensamos em indivíduos, em pessoas se preparando para o ministério, nós não podemos desassociar educação cristã, ministério, com vocação. O que é vocação? Vocação é um chamado. A revista Visão Missionária desse trimestre, ela traz um estudo sobre aprendendo sobre vocação com Isaías. Quem escreveu esse estudo foi a missionária Adriane Cardoso. E ela nos faz refletir sobre nossa vocação. Deus nos dá tantas coisas. Ele nos dá tudo. Inclusive, ele nos dá a concessão divina. O que é concessão divina? Concessão divina é a palavra para nós falarmos sobre a salvação em Jesus. Quando eu penso, e pensando no chamado de Isaías, eu comecei a refletir onde ele estava quando ele foi chamado. Nós já vimos, não é, aqui na encenação, como foi esse chamado. Nós já vimos tudo o que aconteceu, como esse chamado foi extraordinário, como foi maravilhoso. E quando eu comecei a refletir sobre esse chamado, eu comecei a pensar em alguns fatos extraordinários que a Bíblia relata e que aconteceram no templo. E eu comecei a recordar e a lembrar. O desejo de Ana de ter um filho foi atendido quando ela clamava no templo. O grande profeta Samuel, ele foi chamado no templo. E Samuel, nós conhecemos a história, ele não só estava no templo, ele estava dormindo no templo. E ali Deus o chamou. Salomão, ele faz uma oração tão especial, reconhecendo a grandeza de Deus no templo. E ele ora: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, no céu e na terra. Jesus, ele era um menino ainda. E quando ele começa a se revelar como filho de Deus, ele estava no templo. O poder de Deus se revela na vida de Pedro e João, curando aquele coxo na porta do templo. Nós sabemos, todos nós reconhecemos e entendemos que não se limita na igreja, no templo, o poder de Deus. Nós sabemos disso. Deus está em todos os lugares. Porém, quando nós estudamos a sua palavra, nós podemos entender que na casa de Deus, nós podemos viver e ver coisas extraordinárias. Eu creio que Deus se alegra
quando seu povo se reúne no templo para adorá-lo. E que no templo, na casa de Deus, na igreja, nós podemos ver e viver o que nem imaginamos. E foi isso que aconteceu com Isaías. E hoje nós podemos aprender com isso. Nós já vimos, não é? Como foi maravilhoso o chamado de Isaías. E o que me chama a atenção é que o templo, ele estava cheio. Mas quem viu a glória de Deus foi Isaías. Ele que viu, ele que viveu aquele momento, ele que sentiu toda aquela alegria. E lá, ele então se entrega e aceita o chamado. E o estudo que a missionária trouxe, muito lindo, que eu quero compartilhar com os irmãos, começa dizendo quem foi Isaías. Isaías foi um dos profetas mais destacados da sua época. Seu nome significa o Senhor salva. Reflete a essência da sua mensagem. Ele viveu no mesmo período que os profetas Amós, Oséias e Miqueias, que o pastor hoje pregou sobre Miqueias, não é? E ele era um homem casado. A Bíblia diz que ele era casado com uma profetisa e ele tinha 2 filhos, com nomes bem diferentes, não é? Sear-Jazube, que se chama Um Resto Volverá, e Maer Salal Asbaz, que significa rápido, despojo, presa segura. Isaías, ele pertencia a uma família de alto status, e ele tinha um parentesco com o rei Uzias. Sua vida profética se estendeu por mais de 40 anos, abrangendo os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias durante um período muito tumultuado, quando a Síria estava em busca de dominação territorial. E o profeta foi escolhido por Deus para ser o mensageiro dos reis e para anunciar o juízo de Deus. Além disso, ele profetizou o nascimento de Jesus. Lembram lá? Isaías 9, de 2 a 6? Isaías 9, de 2 a 6 diz assim: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo, e alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas e servirão de posto ao fogo. Porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. E nesta noite, nós podemos aprender com Isaías. E o que nós podemos aprender? Isaías, ele foi um profeta cheio de coragem, de fidelidade inabalável ao transmitir a mensagem divina, mesmo diante da oposição, mesmo diante de coisas terríveis que aconteciam naquele tempo que ele vivia. E sua história, ela serve como um exemplo atemporal para as nossas vidas, um exemplo de confiança plena em Deus. E com ele, nós podemos aprender muitas coisas, mas eu quero destacar nesta noite 5 lições que vão fazer muita diferença na nossa vida, se nós realmente internalizarmos isso, se realmente nós nos fixarmos nisso, prestarmos atenção no que a Bíblia nos ensina sobre Isaías. A primeira lição está lá em Isaías 6, de 1 a 3, e diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado,
e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, ele teve uma visão impactante da santidade de Deus. E isso o levou a considerar sua própria pecaminosidade. E a resposta inicial ao chamado do Senhor começa com um encontro transformador. Isaías, diante do Senhor, ele vê o quanto ele era pequeno, o quanto ele era pecador. Da mesma forma, nós devemos buscar uma compreensão profunda da santidade de Deus. Hoje na EBD, a Carol trouxe uma lição muito importante sobre a intimidade com Deus. Falou muito ao nosso coração sobre coisas que a gente às vezes pensa que é muito correto nessa intimidade, mas não é. E uma das coisas que nós devemos aprender com Isaías é que nós somos pecadores, pobres pecadores. Lucas diz, não é? Quando nós fizemos tudo, nós somos um lixo de imundícia, um trapo. Mas muitas vezes nós não pensamos assim. E essa noite, Isaías nos ensina que nós precisamos reconhecer o quanto nós somos pecadores. Assim como Isaías, devemos contemplar a santidade do Altíssimo, enxergar como somos limitados e clamarmos: ai de mim, em reconhecimento ao nosso pecado, e pedir que o Senhor nos purifique. Uma vez? Não. Diariamente, por meio do sacrifício de Cristo. Contemplar a santidade de Deus deve gerar um desejo de mudança. Não adianta nós sabermos, compreendermos, mas não mudarmos em nada. Nós precisamos tomar uma decisão. Corações quebrantados diante de Deus é resposta à santidade de Deus. A segunda lição é aceitar o chamado, apesar da insegurança. Isaías 6:5 diz assim: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ao reconhecer sua impureza diante da presença de Deus, Isaías se coloca à disposição para ser transformado e responde positivamente ao chamado divino para ser profeta. Muitas vezes nós podemos nos sentir desconfortáveis, inseguros em relação ao chamado. Olhamos para nós e vemos nossas limitações, nossos pecados, nossas inseguranças, nossas tarefas, tantas coisas que precisamos fazer, e acreditamos que não somos capazes, que não vamos conseguir cumprir nosso chamado, nossa vocação. Mas a história de Isaías nos lembra de que Deus não escolhe pessoas capacitadas. Deus vai nos dar, através do seu Espírito, o que nós devemos fazer. Jesus, ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo com vocês para confortar vocês. Lá em 1 Pedro nós lemos que as palavras vão surgir na nossa boca pelo Espírito Santo. Não somos nós que vamos chegar e falarmos. O Espírito Santo de Deus vai nos conduzir, vai nos dar sabedoria no que precisamos falar.
Assim como o Senhor deu condições ao profeta, ele também vai nos dar condições. Isaías profetizou algo tão especial, que foi a chegada do Redentor. E ele dá a cada um de nós condições para também realizarmos a vontade de Deus. Ele também nos dá capacidade para falarmos, para testemunharmos do amor de Deus. A terceira lição que Isaías nos deixa é estar disponível para a missão, mesmo em diferentes esferas de atuação. Isaías 6:8 diz assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se ofereceu para ser enviado por Deus. A disponibilidade para a missão é um aspecto crucial do desenvolvimento do chamado. Não é fácil, não é? Nós nos colocarmos à disposição de Deus. Aliás, não é fácil nós nos colocarmos à disposição de muitas coisas, né? De muitas pessoas. E Isaías, ele se coloca à disposição quando ele responde: Eis-me aqui. Nós devemos estar dispostos a responder o chamado de Deus em todas as esferas da nossa atuação. Seja no lar, no trabalho, na igreja, em qualquer outro ministério. No nosso trabalho, na rua, onde nós estivermos. Ou um chamado em tempo integral. Nós sabemos que existem as pessoas que são chamadas, vocacionadas por Deus para trabalhar o tempo integral na obra do Senhor. Reconheça seu chamado, reconheça sua total dependência de Deus para cumprir fielmente sua vocação. Caso você esteja com dúvida sobre sua vocação, decida servir onde houver alguma necessidade, seja no lar, na igreja, onde você se encontra. Estar disponível é muito importante. Significa que não precisamos de ver algo tão extraordinário como Isaías viu. Às vezes nós ficamos esperando cair um raio do céu, vermos uma luz brilhante para entendermos qual é o nosso chamado. Mas às vezes o nosso chamado é tão simples. Às vezes é no nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso marido, às vezes é com um vizinho. Mas às vezes a gente pensa: não, Deus não me chamou, não me convocou, não vi serafins, querubins. Mas nós precisamos estar disponíveis, mesmo se não vermos tudo isso, nos colocarmos diante de Deus, dizer: Senhor, usa a minha vida, onde eu estiver. Sonda o meu coração, tu sabes o que eu tenho capacidade de fazer. E se mova através da minha vida. A quarta lição fala sobre ter persistência mesmo em tempo de oposição. Será que nós vivemos hoje um tempo de oposição? Ou não? Será que está tudo bem? Ou existe oposição? Existem coisas que querem nos desviar dos caminhos do Senhor. Não sei. Já vivi bastante tempo. Nunca vivi um tempo que tem tantas coisas que querem nos tirar dos caminhos do Senhor. Tanta oposição. Tantas coisas que brilham, que às vezes a gente pensa até que é o serafim ou o querubim. Mas não é não, meus irmãos. São coisas que querem nos atrair e tirar a nossa mente das coisas de Deus, da real vontade de Deus para a nossa vida.
Isaías, lá no capítulo 50, verso 7, ele escreveu assim: porque o Senhor, o soberano, me ajuda e não serei constrangido. Por isso fiz o meu rosto duro como pedra e sei que não serei humilhado. Isaías enfrentou oposição, hostilidade durante seu ministério, mas manteve sua confiança no Senhor. Certamente nós encontraremos adversidade no cumprimento do nosso chamado. Isso é certo. Encontramos oposição para viver a vida cristã digna no casamento, na criação dos nossos filhos, no trabalho fora do lar, no trabalho dentro do lar, aconselhando uma amiga ou uma mulher mais jovem. Somos deixados de lado ou nos dão de ombros. Quando a mensagem que nós trazemos vem do Senhor, muitas vezes nós temos oposição. Apesar disso, devemos persistir com fé, confiando que o Senhor nos sustentará. Nós estamos a serviço do nosso Rei e é Ele que vai nos sustentar. A quinta lição: proclamar a palavra de Deus sem negociar. Isaías 48 diz assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre, permanece eternamente. Isaías, ele dedicou sua vida a proclamar a palavra de Deus de forma fiel e ardente, sem negociar a mensagem. Quantas vezes nós vemos, não é? Assistimos, ouvimos as trocas. Eu vou fazer porque Deus vai me dar algo em troca. Eu vou levar porque eu vou receber algo em troca. Isaías nos ensina que a palavra de Deus, ela deve ser anunciada por amor, para a glória de Deus, não para fazermos uma troca. Outro dia eu comecei a pensar, quando eu me converti, às vezes eu começo a lembrar, não é disso? E eu comecei a pensar, no meu tempo de adolescente, de jovem, quando eu me converti, a gente aceitava Jesus. E hoje, o que eu vejo é muitas vezes as pessoas correndo para a igreja quando estão com uma doença, quando estão com um filho necessitando de um tratamento especial, específico, ou quando estamos com uma necessidade financeira. A Inara sabe muito bem disso, né, Inara? Se chamasse a Inara aqui, ela teria muitos testemunhos de pessoas que vêm na porta da igreja, na igreja, porque querem ganhar algo em troca. Isaías, ele proclamou a palavra de Deus sem negociar. Gente, Isaías, ele era de uma família real. Ele trabalhava, ele era... Perdi a palavra. A idade está me fazendo perder as palavras. O que ele era do rei? Ele era andava com o rei, trabalhava com o rei. Isso, obrigada, Débora. Mas ele não negociou. Ele não disse, Deus, eu tenho outras coisas aqui para fazer. Eu tenho um palácio para morar. Não, ele não negociou nada disso com Deus. Ele simplesmente proclamou a palavra. E outra coisa, ele proclamou a palavra real, verdadeira, mesmo sabendo que existiria oposição. Parece algo simples, mas não é. Viver de forma a compartilhar a verdade de Deus exige de nós tempo, trabalho e muita oração. Não é fácil. Não é simplesmente eu vou fazer. As coisas de Deus, elas requerem que nós estejamos em sintonia com Deus. Não é simplesmente
Ah, eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Não. Deus, é esse o teu plano? Deus, é isso que o Senhor deseja da minha vida, na tua casa? Nós precisamos estar em sintonia com Deus. Não é algo tão simples assim, mas através da oração, através do que nós temos aprendido esse mês, do clamor, Deus vai nos honrar e nós seremos bem-sucedidos em proclamarmos a palavra de Deus. Renunciar às nossas vontades e algumas facilidades e caprichos da vida dá trabalho. É desagradável e a verdade é que não conseguiremos sem muita oração, sem a intervenção do Espírito Santo. Sabendo que a palavra de Deus permanece para sempre, devemos proclamá-la a cada respirar e enquanto cumprimos a nossa vocação. Mas para que nós somos vocacionados? Nós vimos aqui Isaías, não é? O chamado, as coisas que ele fez. E nós? Para que nós somos vocacionados? Será que Deus vem com o dedinho? Ah, vou chamar a Débora. Ah, vou chamar o Netinho. Ah, vou chamar a Márcia. Não. Todo crente em Jesus é chamado a viver para a glória de Deus. Todos nós somos vocacionados. E às vezes esse engano entra no nosso coração. Ah, o pastor Pedro Paulo é vocacionado. É ele que vai fazer visita, é ele que vai pregar, é ele que ore por nós, dobre o seu joelho. Todo crente é vocacionado para viver a glória de Deus. Viver para a glória de Deus, ao mesmo tempo em que vive seus papéis e executa suas funções e responsabilidades diárias. Ou seja, enquanto vive as eventualidades da vida. O livro de Eclesiastes nos fala sobre isso, não é? Ele trata muito bem desse tema. Que nós devemos viver a vida debaixo do sol. Somos vocacionados a ser representantes visíveis de Deus. Na revista, muito legal essa revista, eu gosto muito dela, tem uma mensagem aqui, as irmãs já devem ter lido, que nós somos filhos imperfeitos, mas nós temos um Pai perfeito. Na nossa imperfeição, nada nós faríamos, mas como nós temos um Pai perfeito, que nos ama, que nos vocaciona, nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos fazer com que a glória de Deus seja vista através de nós. Quando eu era criança, nós cantávamos uma música, que os outros vendo-me glorifiquem a ti, Santo Deus. Que as pessoas olhando para nós possam glorificar o Santo Deus. Ao analisarmos a vocação de Isaías e a vocação de todos nós, é fundamental nós considerarmos a centralidade da glória de Deus. De nada adianta nós estarmos aqui, ou nós fazermos muitas coisas, se a centralidade não for a glória de Deus. Isaías, mesmo enfrentando desafios e oposição, colocou-se fiel à sua vocação profética. Nós devemos, sim, priorizar a nossa vocação. Priorizar aquilo que arde no nosso coração, que Deus nos chama para fazermos. Todos nós somos chamados a viver a glória de Deus em todos os aspectos da nossa vida, incluindo nossos papéis e responsabilidades diárias. É algo também que me chama muito a atenção, que tentam nos engodar, que nós só precisamos manter a glória de Deus, fazermos as coisas de Deus, enquanto nós estamos aqui.
Mas não. Onde nós estivermos, onde nós vivermos, nós devemos estar mostrando a que nós viemos, a que Deus nos chamou. Assim como Isaías foi um mensageiro corajoso e fiel a Deus, somos chamados a sermos portadores da verdade, do amor de Cristo, onde nós estivermos. E assim como Isaías teve que enfrentar tempos difíceis e tomar decisões urgentes, também somos desafiados a viver de acordo com os padrões bíblicos, mantendo a integridade e a fé. De nada adianta nós começarmos a fazer muita invenção. Nós precisamos manter a integridade da palavra de Deus. E para isso, eu puxo bastante a orelha dos meus adolescentes lá com a Carol. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Como nós vamos dar o que nós não temos? As professoras, os professores aqui de plantão sabem. Não tem como nós ensinarmos o que nós não sabemos. Nós precisamos estar mantendo a integridade e a nossa fé. Através do quê? Através de estarmos aqui juntos ouvindo a palavra de Deus, através de estarmos estudando a palavra de Deus, através de estarmos orando. Isso sim vai nos fazer estarmos íntegros na presença de Deus e estarmos fazendo a diferença nesse mundo de Deus. Que possamos responder à santidade de Deus, apesar de nossa pequenez, apesar de sermos tão imperfeitos e limitados. Aceitar o chamado, apesar da insegurança, que estejamos disponíveis para a missão. Mesmo em diferentes esferas de atuação, que tenhamos persistência, mesmo em tempos de oposição, e vamos proclamar a palavra de Deus sem negociar. Vamos aprender nesta noite com Isaías. Que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Qual é a minha vocação? Para que Deus tem me chamado nesse tempo que estamos vivendo? Relembrando o chamado de Isaías e como ele viveu esse chamado, vamos nos colocar com sinceridade diante de Deus, pedindo a Ele que confirme em nosso coração o que devemos fazer para que seu nome seja glorificado através de cada um de nós. Os campos estão brancos para a colheita. O que eu posso fazer para que essa colheita seja gloriosa? Que nós possamos refletir nesta noite. Eu estou vendo os campos brancos. O que eu posso fazer? Que instrumento eu posso pegar e usar para que essa colheita seja gloriosa? Para que essa colheita renda muitos frutos para a glória de Deus? Que nós possamos nesta noite, que estamos, como a Abel falou, né, uma festa, louvando ao Senhor, relembrando dessas escolas que são tão importantes para a nossa denominação. Quantas pessoas têm passado por essas escolas? Que o nosso coração possa estar ardendo e que os nossos olhos estejam abertos e vendo que realmente os campos estão brancos para a colheita. Vamos orar? Querido Deus, que nós possamos, ó Pai, estarmos na Tua presença como servos Teus, reconhecendo que somos limitados, mas também reconhecendo que para Deus não existe limites. Para Deus tudo é possível. Que onde nós estivermos, a Tua graça, o Teu poder possa nos alcançar. Que o nosso coração tenha um lugar enorme para que o Espírito Santo de Deus habite, faça morada e trabalhe, Senhor, através das nossas vidas.
Ó Jesus, nesta noite eu me coloco diante de Ti, Senhor, para que o Senhor use a minha vida da maneira que o Senhor deseja. Eu sei, Senhor, que muitas coisas eu preciso mudar, muitas coisas eu preciso aprender ainda. Mas eu sei, Senhor, também que Tu podes, ó Deus, fazer maravilhas no meio do Teu povo, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Obrigado, ó Deus, por esse tempo. Obrigada por esta palavra, Senhor, que nos alerta, que nos ensina e que ela ache um lugar especial em cada coração, como achou no meu, Senhor. Eu oro, ó Deus, agradecido. Eu agradeço por essas casas que recebem os vocacionados. Eu agradeço pelas ofertas. Eu agradeço pelo o Teu amor, Senhor, que tem sustentado aquela obra naqueles lugares. E em nome de Jesus que eu oro. Eu agradeço de todo o coração ao meu Jesus querido, ao meu Salvador, que eu tenho certeza que me ama e que ama cada um de nós que está aqui nesta noite. E não só a nós, mas ao mundo todo. Ó Jesus, fica com cada um de nós. É a minha oração. Amém.